Atenção, atenção, atenção. Todo dia, a partir de agora, a 1 e às 8 vai ter vídeo aqui no canal. Salve, rapaziada! Salve, Momo! Como é que vocês estão, Escu? Salve, pessoal, também. Hoje tem coisa nova no canal. Eu tava em busca Bora! de uma obrinha, né, desconhecida, nunca antes vista, só que ao mesmo tempo que tivesse bastante capítulo pra fazer um videozinho longo. Procurei, até encontrar essa daqui que é bem diferente, mas ao mesmo tempo meio familiar. Vocês vão entender, né? Como assim? Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Nosso protagonista foi enviado para outro mundo, porém, ao invés de se tornar um jogador comum, ele virou o Game Master daquele lugar, né? O famoso GM. A missão dele era reconstruir tudo que havia sido devastado por uma guerra nuclear. O problema é que essa tal guerra fez com que a radiação transformasse animais em criaturas mortais. Fora da base era um terreno selvagem, onde até um corvo poderia ser letal. E óbvio que os poucos sobreviventes nesse planeta estavam longe de ser amigável. Pra cumprir a tarefa, ele precisava chamar uns jogadores da Terra pra vir pro mundo dele. Os caras achavam que maneiro! estavam entrando no mundo de realidade virtual muito realista, quando na verdade, né, tava indo pro outro mundo mesmo. O problema pro nosso rapaz é que, mesmo sendo o mestre do jogo, ele não é onipotente. Ele tinha que complicado. o mundo do zero, e isso significa começar pequenininho. Desde a primeira base onde os jogadores aparecem, da eletricidade até banheiros. Tudo realmente precisava ser reconstruído. Interessante. Vou fazer aqui uma proposta para ti, irmão. Se tiver 30 likes neste vídeo, amanhã vai ter mais 1 hora deste manhua. E é isso. Porém, é que ele só pode aceitar um número limitado de jogadores. E é por isso que ele começa a chamar pessoas com habilidades específicas. Como GM, ele que decide quais são as missões que os caras têm que fazer pra ganhar experiência. Porém, é óbvio que jogador doente sempre faz merda. Essa é a história de como um garoto qualquer reconstruiu o império do zero usando seu sisteminha de GM. Uma garota chama um jovem rapaz na cama e se aproxima falando pra ele parar de fingir que tá dormindo. Mas porra, vocês estão interessados mesmo? Escuradinho enquanto ela chamou ele pra diversão. Porém, na verdade, ele mais parece estar deitado num deserto com uma criança com a língua na cara dele. Ele abre o olho todo feliz e aí que a expressão dele muda, ele toma um susto. O que era duas hienas? Duas cabeças tava vindo pra dar-lhe uma mordida. Ele pega uma pedra do lado, taca na cara dela e sai correndo. Enquanto diz que o nome dele é Shugo Wang, um sobrevivente desse lugar desolado. No meio dessa selvageria desse lugar, ele estava em busca de suprimentos e comida. Mal ele sabia que ficaria exausto ao ponto de sozinho cair numa soneca e encontrar essas bestas. Ele parece conseguir fugir, pensando que deu sorte de encontrar um monstro que não é tão bonito. assim. Ele olha pra trás e vê a cidade completamente destruída. E se lembra que caminhar num lugar como esse à noite é extremamente perigoso. Então, mesmo que ele passe fome, hoje ele tinha que voltar pra base. Em frente a um hospital abandonado, na entrada 404, era onde ficava o que ele chamava de base. A porta tinha o mesmo número. E ele fala pra não Mas foi dormir tão perto? Por que eu fui dormir no chão? se deixar enganar pelo exterior acabado, porque lá dentro era bem incrível. Rapaz, o menino tem uma base da NASA ali dentro. Na hora um bichinho com rodinha se aproxima. Então por que dormiu no chão? Não faz sentido. Só deu uma corridinha e já ficou lá. E dá as boas-vindas falando que o grande mestre voltou de novo. Esse era o assistente Sev de código 777. O Guang fala pro bicho se acalmar que ele só saiu por meio-dia. Porém, o Sev continua falando que ele tem várias missões pra completar. O robô é o assistente da base e ele é o GM, né? O famoso Game Master. Ter um lugar como esse pra refúgio garante uma vida tranquila pra ele nesse mundo desolado. Sem contar que tem comida pra ele não morrer de fome, por mais que obviamente não seja das melhores. Porém, ser o mestre desse jogo não vinha sem suas obrigações. Ele tinha que coordenar um grupo de criaturas conhecido como jogadores que vêm lá da Terra Azul usando a internet, fazendo com que elas viessem até a Terra desolada e construíssem suas vidas ali. Uma missão bem adequada pra ele, que também veio da Terra 5 meses atrás. A história então nos pergunta se você acreditaria que existe um jogo tão real quanto o próprio mundo. Não, nem quero. Tô bem, tô tranquilo. Este mundo aqui já tá complicado demais. Imagina começar um outro. Não, tô de boa, tô tranquilo. Os caras estão comentando sobre isso. Alguns parecem acreditar e outros dizem que Jake Horseman. Mas se tivesse, pagaria caro. Num dormitório masculino, um lourinho fala que o Guang realmente é um desiludido. Se existisse uma tecnologia tão incrível assim, ela seria usada primeiro pelos militares. Ele então spama o grupo falando pro Guang parar de sonhar ou parar de mentir. Porém, se surpreende quando o Guang diz que existe sim e pergunta se ele tá disposto a tentar, mandando o link pro mundo desolado. Já na base 404, o Guang envia por comando de voz o link. Porra, 6 monitores! Pão apocalipse, esse cara aí tá vivendo muito bem. Como dá pra ver, o trabalho do Guang é 2 teclados, pra que isso? Que elas cliquem no link e vão pra outro mundo ficar preso. E ele tá confiante que com o número de pessoas que ele trouxe já era o suficiente pra completar a missão que ele tem. Por trazer mais algumas pessoas, ele ganha um nano colete de carbono e mais 5 pontos.
Mas a verdade é que 5 meses atrás, ele trabalhava em um escritório de vendas qualquer. No dia que ele teve uma ótima venda e conseguiu lucrar bastante, todo mundo fez um banquete de celebração. Maneiro. Porém, naquela noite, ele sentiu um estranho aperto no peito. Um som cortante passou pela orelha dele e no segundo seguinte ele estava perdendo consciência. Assim que ele abriu o olho, Foi de desmaias? quando ele se viu nesse estranho mundo desolado. De começo, ele achou que ele havia sido jogado em algum tipo de reality show ou coisa do tipo. E com isso, começou a correr igual um louco em busca do fim. Porém, estranhamente, aquele lugar era muito maior do que ele imaginava. O mais estranho foi que ele se tornou uma pessoa completamente diferente dos pés à cabeça. Logo na sequência, ele escutou de novo aquele mesmo som cortante que trouxe ele até ali. Foi quando o mais improvável, porém pra gente bem provável, aconteceu. A janelinha do sistema apareceu bem na frente dele, dando as boas-vindas ao novo coletor Shugo Wang. Ele na hora foi querer pegar o celular pra ligar pra polícia, mas obviamente que nem mais tinha isso. Depois de um dia andando naquele lugar, ele começou a ficar confuso. Eu não vou tudo da vida passada? É o corpo diferente? Não entendi. E pra sobreviver, ele não teve opção a não ser aceitar a realidade de que ele foi parar em outro mundo. Inesperadamente, depois de seguir por um tempo, ele encontrou um lugar com algumas pessoas. Ele se aproximou e viu um pessoal de costas e imaginou que talvez encontrasse comida ali. Aos poucos, ele ia entrar no local de forma secreta, porém, de repente, alguém apontou a reencarnadora pra ele. Avisou que era bom não se mexer, senão a cabeça ia rolar. O Guang logo notou que o cara tava falando uma língua que ele nunca ouviu, porém, ao mesmo tempo, ele conseguia entender tudo. O velho Walter falou pra ele não dar um passo, porque senão as coisas iriam se complicar. O Gong, meio torto, pediu pra ele se acalmar e falou que só tava ali pra procurar por direção. Porém, o disparo foi dado, mas porra, só pra do matar uma nada. criatura que tava logo à frente dos dois. O velho então saiu, falando pro garoto que ele não devia estar andando num lugar como esse, desarmado assim. Foi até o monstro e avisou que ele ia acabar se tornando comida desses bichos. O Gong, meio sem jeito, agradeceu. E até hoje, aquilo que o cara disse é verdade. Nesse mundo, você precisa de informações e recursos e é o que ele fez pelos próximos 5 meses seguintes. Esse era uma espécie de mundo paralelo que foi dizimado por uma guerra entre a própria humanidade. O mundo inteiro foi varrido e a toxicidade do ar criou animais mutados. E conosco não acontece nada, nós somos de boa. O protagonista veio de outra realidade para esta e depois ele não leva nenhuma doença, mas também não, as doenças que estão lá não afetam ele. Ok. Enfim. Obviamente, eles não eram o único perigo, já que existiam inúmeros assassinos e bandidos por lá. Depois de um tempo ali, o Guang aprendeu bastante coisa, porém, ele ainda continuava escutando aquele mesmo som cortante na orelha. Até que um dia, ele começou a caminhar pela cidade e se aproximou do sanatório abandonado. Quanto mais ele seguia na direção daquilo, mais forte o som ficava. Ele então foi entrando no local, até que lá no fundo viu uma estranha porta. Ele seguiu o corredor, percebendo que cada vez o som ficava mais e mais alto. Foi quando ele encontrou a porta da base 404 e teve certeza que o som estava vindo dali de trás. De alguma forma, ele sentiu como se aquilo tivesse o chamando. E sem nem pensar direito, a mão dele foi sozinha pro botão. No mesmo instante, a porta se abriu, fumaça saiu e ele foi coberto por uma sombra. Obviamente, era só o Sev que já se aproximou, deu as boas-vindas e falou que agora ele era o GM desse lugar. Antes que o Guang entendesse algo, a profissão dele já foi mudada e ele se tornou um mestre do jogo de nível 0. O Sev então falou que estava ali para apoiar ele no trabalho que ele ia ter que fazer. Através da internet, ele teria que atrair criaturas conhecidas como players. Tá perto de Portugal. Tá pertinho. Esse mundo ia ajudar eles a construir bases e casas ali. Dessa forma, o mundo voltaria a ser... É na França? Não. A França é um pouco mais pra cima. E pra esquerda, então... Tá onde? Tá no meio da água? Pessoas e ele ganharia mais pontos se tornando mais forte. O Gong ficou animado que ao menos pelo visto ele poderia entrar em contato com a terra dali. O robô explicou que sim, até porque eles tinham uma página oficial que entrava em contato direto com a terra. Os jogadores que forem apontados pro lugar receberiam um número e ficariam registrados no perfil dele. Ele também poderia dar números específicos mais baixos para as pessoas que querem participar do beta. O jogo então seria entregue no headset da pessoa de uma forma especial. Uma garota tá submersa quando de repente acorda dentro de um líquido. E o robô explica que quando isso acontece, ele se torna um clone desse lugar. O Guang sorri e diz que pelo visto ele recebeu uma segunda vida dos céus. Nosso rapaz então fala que vai chamar o robôzinho, só diz... Um apocalipse tem que sobreviver com outras pessoas. Céu. Acho que não é essa bem a definição que eu tinha, mas enfim. Pelo visto, né, ele ainda não tinha sido nomeado nessa época. Ele ficou todo feliz, girando em volta do nosso rapaz, que ficou se perguntando por que ele agia igual uma criança. Por mais que o assistente fosse meio infantil, ao menos o sistema parecia bem apelão, já que ele era o mestre do jogo. A primeira missão que ele recebeu foi fazer com que 4 pessoas se registrassem no jogo. De volta naquele mesmo dormitório. O louro comenta sobre não existir um jogo tão realista assim e tá rolando aquela briga de antes.
Ele acha que é ridículo os caras estarem falando sobre algo 100% imersivo, até porque isso é impossível. Enquanto isso, o Kwang tá fazendo de tudo pra convencer o cara a tentar. Foi bem aí que ele mandou o link e falou pro cara testar. O louro ficou confuso e já tava pensando em colocar os mods que ele criou em outro jogo. Parece que ele tem um mod onde você tem 100 mulheres, ele já tá feliz pra caramba enquanto elas falam que vai ser incrível. Ele então fala que tá louco pra testar esse negócio como um estudante da área de tecnologia que quer ver o futuro da humanidade. Claro Então, que é ele isso. clicou no botão, só que de Confia. repente os negócios azul apareceu em volta dele. Um capacete se formou do nada, cercando a cabeça do menino e tacando ele no chão. Rapaz, pelo visto esse negócio é mais forçado do que eu imaginei. Realmente. Porém, ao invés de tá com medo, Eu pensei que ele tinha mandado vir um capacete, sei lá, alguma coisa assim, mas não. O capacete spawna na cabeça da pessoa. o louco tá feliz pra caramba, falando que tá ansioso pra imersão realista. Enquanto o lourinho chamado Wei Meu chegava no Deus. jogo, nosso Vocês rapaz se malucos mesmo. apresentava e falava que ele tava ali pra restaurar Família, pra que isso, pô? Eu quero garota, quero garota. É isso que o cara tá pensando. a civilização. Porém, o Wei tava muito mais ansioso pra se aventurar em outras partes do jogo. Até que ele deu de cara com um aviso que faltava 72 horas ainda pro jogo começar. O doido bate na cabeça falando que já tinha baixado as calças e agora vai ter que ficar 3 Caralho. Do nada, que isso, mano? assim. Os amigos do prédio já falam que vai entrar no quarto dele e espancar o coitado. Enquanto isso, o Guang tá vendo um chat que é só pros jogadores beta do servidor. Tá todo mundo comentando sobre o headset esquisito que eles receberam do nada e tentando entender como aquilo surgiu. O Guang só fingiu que eles eram uma mega empresa e isso era uma tecnologia secreta. Claro, pô. Vamos fazer tecnologia secreta pra tu espalhar na internet. Que é isso? Tranquilo. Claro, com certeza é isso. Uma tecnologia que pode spawnar alguma coisa na tua casa e tu não sabes o que é. Pode spawnar uma espada na tua cabeça pra furar e é isso. Mas não tu vais ficar preocupado. Vais ficar, feliz, tecnologia secreta, sou eu que tenho. Que porra é essa, irmão? Só 4 pessoas haviam recebido esse headset único, então era bom eles não perderem. O capacete iria servir para criar as informações e identificar o usuário, além de registrar a conta e criar o clone. Os caras então falam que isso tava bom demais pra ser de graça e perguntam se tem que pagar. Assim que nosso garoto revela que vai ser de graça por enquanto, eles estão tudo felizes dançando e se confessando. O Guang fica contente de ter chamado os caras com os quais ele jogava antigamente. Enquanto diz pra si mesmo que não tem ideia o que aconteceu com os parentes dele. Já que ele sumiu, todo mundo deve ter deletado o contato e esquecido dele. Oi? Caralho, que família bosta, né? Ele então fala pro Sev que queria fazer algumas alterações na tela inicial do jogo. Ele sabe que para reconstruir uma cidade de começo, homens vão ser mais importantes pela força física, e é por isso que eles precisam de uma capa que beite os coitados. Caralho, protagonista super magista opressor, curti, tá Talvez bom. até mesmo uma inteligência artificial com capacidade de conversa pra fingir que é uma garota e pedir ajuda no joguinho. Já imaginando que se fosse o Yewei, por exemplo, ficaria apaixonado, dizendo que vai logar agora pra ajudar a linda garota. O Sev então diz que tudo isso é fácil de fazer, porém ele estava querendo saber por que nosso rapaz só aceitou 4 jogadores dos 11. Nesse momento eles têm mais de 100 cápsulas iniciais, então ele poderia ter bem mais gente. O Guang diz que os recursos estão muito escassos ainda para tentar uma população larga. Ele até Faz tem sentido. comandos pra arrancar Justo. as pessoas que começam a ir contra os planos dele, porém ele precisa de gente querendo jogar e não um monte de rebelde. Ter pressa demais só ia causar erro, então por enquanto ele vai se concentrar nessas 4 pessoas. Aí O pensou. Sev, então fala que faz sentido, já que com esses 4 ele completa a primeira missão. Ele clica no item e o tal colete de nanoproteção aparece no corpo. O colete consegue absorver a energia cinética dos danos causados a ele e distribuir na durabilidade. Cara, tá todo O Tony Sev Stark. fala que ele também pode conseguir coisa interessante nas caixas misteriosas de 1, de 10 e de 100 pontos. A de 1 dava comida, a de 10 dava medicina e a de 100 normalmente vinha uma arma. Ele recebeu 5 pontos da primeira missão e não sabe se gasta em comida ou se junta pra trocar por uma arma. Nisso, o Sev manda ele dar logo uma olhada na nova missão antes de se decidir. A missão falava sobre os jogadores estarem chegando, porém ele teria que preparar um gerador com o potencial de criar ao menos 10 kW. Além disso, Isso ele é muito a recebeu um pouco. extrator de substâncias e o Sev avisa que isso é bem importante. Vendo que ele já vai receber os 100 pontos, ele manda o Sev abrir 5 caixas pra ter comida pelo menos. Com isso, uma porta se abre e fumaça começa a abrir. Desolado, ele pergunta se é só isso que as caixas misteriosas entregam. O coitado, precisando comer no apocalipse, recebeu um monte de pirulito e bala. Bem, quando ele tava reclamando, notou que tinha um papel em meio a tudo aquilo e pegou pra ler. A mensagem falava que as criaturas Pelo menos de açúcar já vai te encher, já vai te dar umas calorias que é bom pra tu conseguir aguentar. nesse mundo eram mais fáceis de ser aproveitado que os jogadores. Algo sobre as criaturas serem curiosas e extremamente úteis.
No final da mensagem, falava que isso havia sido deixado pelo primeiro grande mestre dessa base. Porém, o Guang ficou com raiva porque no lugar de mais um docinho, ele recebeu essa droga de mensagem que não ajuda em nada. Porém, ao mesmo tempo, ele fica pensando que a pessoa que deixou a mensagem também criou o capacete e todo esse jogo, que realmente era uma ideia genial. Ele então pergunta se o Sev conhece esse tal primeiro grande mestre, que responde que só foi ativado quando o nosso garoto pisou ali dentro. Nosso rapaz diz que entendeu, mas devem ter alguns registros na base de dados. O ataque de ambas as facções deu certo, levando toda a humanidade à extinção. O robô diz que depois disso também começou um inverno intenso, mas parece que as informações do cara foram deletadas. Ele então decide guardar a Será que é o boss final? mensagem e focar na missão dele. Ele avisa o robô que tá saindo e que em 3 dias no máximo estaria de volta. Para ajudar os jogadores no momento que eles chegassem, ele decidiu primeiro fazer uma viagem até o campo de sobreviventes. Era 8 da manhã quando ele viu as hienas de 2 cabeças na rua e sabia que isso seria um enorme desafio para os novos jogadores. O problema é que na hora elas se viraram e pareciam ter notado ele ali. Parece que Já deu bosta? criaturas ficaram assim com esse negócio na cara por causa de uma mutação devido à exposição a raios gama. Ele sorri e vai para pegar uma barra de aço no chão, sabendo que com isso e o colete talvez ele conseguisse lidar com elas. Claro, com hiena de 2 cabeças, do tamanho de um lobo, com uns 200 quilos. Porra, esse cara aí é um Andrezito, só Por pode. isso elas não tinham notado ele e se viraram seguindo o caminho delas. O que foi bom, já que ele por enquanto queria evitar ser descoberto. Já que ele sabe que as verdadeiras ameaças são os mutantes que estão nesse lugar. O Creeper, por exemplo, é uma arma Creeper! Eu sei que é um Game Master, mas pô, Minecraft foi? biológica que se rasteja e foi feita para matar a pessoa. As hienas eram bem inteligentes Creeper. também e sempre mandavam algumas na frente para encontrar os alvos. Assim como as baratas mutadas desse lugar. Quando uma te encontrava, logo você estava cercado sendo puxado. Rapaz, eu não quero morrer pra baratão não, isso é assustador. Um tempo Realmente, depois, ele tá na rua eu já tenho medo de barata, de uma barata deste tamanhão. Puxar-te? Não, tá maluco. Tá de boa, tô tranquilo. Robert, onde fica o acampamento dos sobreviventes. Primeiro ele quer comprar alguns chips e depois estocar um pouco de suprimento, senão vai ser difícil quando esse lugar estiver cheio de jogador. Os chips são basicamente as moedas utilizadas nesse lugar. Ele coloca alguns itens na balança para trocar por moedas, porém, obviamente, essa balança sempre fala que tem bem menos do que tá lá. O velho entrega 3 fichas, e eu achei que era chip, mas na verdade não é só traduzir mesmo. E inventa uma desculpa pro nosso rapaz, falando que os itens dele tão meia boca. Nisso, o Guang pede por algumas armas, porém o velho diz que tem certeza que ele não consegue pagar por isso. Além do que, ele recomenda o garoto comprar gasolina, já que o inverno tava chegando. O Guang não sabia disso e o velho fala que é porque ele chegou aqui só fazem 5 meses. O inverno talvez chegue até mais cedo esse ano e vai começar a nevar em outubro. Por causa disso, as criaturas começam a caçar cada vez mais para conseguir estocar comida. E o problema é que ao andar no inverno, você nunca sabe o que tá se escondendo embaixo da neve. Além disso, as campanhas de troca não vão mais funcionar. Pô, todo bicho tem 2 cabeças agora, que falta de criatividade é essa? Podia dar 2 caudas, 6 pernas, mas é sempre 2 cabeças. Que porra é A essa? única opção vai ser ir da Rua Bert até a Torre de Pedra, porém uma jornada de 6 milhas. O Guang há um tempo descobriu que o velho Charlie era um sobrevivente até que foi capturado e escravizado. Com isso ele foi vendido num leilão e comprado pelo dono da Rua Bert. Desde então ele vem cuidando das trocas e negociações com os outros sobreviventes. Mas era um cara inteligente que no mundo dele com certeza teria se tornado um engenheiro ou um doutor. Nosso rapaz então agradece pelas dicas e fala que tá saindo. Ele então caminha pela cidade e chega na casa dele, sabendo que 3 fichas tá longe do suficiente para o que ele precisa. Ele abre uma caixa onde ele vem acumulando e no total já chegou a 50. De começo ele precisa comprar alguns materiais que vão ajudar ele a reparar todo aquele lugar. Ele vai usar os jogadores para procurar por recursos e fortalecer as paredes do sanatório. É um jogo 100% hardcore, onde se você morre você nunca mais pode entrar, então caçar de começo é loucura. Obviamente, Justo. além das ferramentas, ele também vai precisar de comida. Assim que os jogadores forem Tá ativados, porra, eles são do nada. exatamente como humano daquele mundo e precisam de comida para recuperar a energia. Que isso? Ele imagina que se eles passarem fome, eles vão começar a querer resolver as coisas de forma incontrolável. No mínimo, ele teria que preparar comida suficiente para sustentar 5 adultos por uma semana. Porém, por mais que pareça pouco, isso já dá 70 peças, já que normalmente uma refeição custa 1 moeda. Porém, isso era caso eles comessem panqueca. Se, por exemplo, eles o alimentar com trigo verde, aí vai dar tudo certo. Ele fecha a porta de casa, pensando Só que tá na hora de trigo? voltar pro centro, quando de repente dá de cara com alguém. A garota pede desculpas e pelo visto ele já encontrou ela e ela se chama Xu Yao Yu, a filha mais nova da família Yu. Meio sem graça, ela disse que ouviu barulho vindo da casa dele e achou que tinha gente indo roubar. Ele agradece e ela sorri. Então fala que sempre que ele tá longe, ela fica de olho pra garantir que não tem ninguém entrando ali.
Como ela tem muito tempo livre, não era um problema. Porém, o Ok. Guang fala que ela tá sendo gentil demais pra ele que é um estranho, então era bom ela tomar mais cuidado. Mas a Xiao Yu retruca, falando que primeiro, ela não era criança, e segundo, ele já tinha dado uma sopa quando ela tava com fome, então ela tem certeza que ele não é tão ruim assim. Pô, mas dar uma sopa é muita coisa. Ainda por cima, neste mundo apocalíptico, caralho, não dava nunca. Você falando pra ela ficar Tá com aquilo, maluco? então logo como agradecimento, e ela agradece dizendo que nunca nem comeu algo assim. Ela oferece pro nosso rapaz, que dá risada e Acabou de oferecer pra ti. Tu tens um item absurdo para esse mundo. É um doce. Não existe mais em lugar nenhum. É umas calorias grátis que tu recebes. Isso tá muito bom para um dia. Tu consegues aguentar um dia, pá, meio-dia com isso. faz um carinho na cabeça dizendo que tá indo embora. Enquanto ela grita falando pra ele não se preocupar, que ela vai ficar de olho na casa dele. Já de volta no 404, ele diz que fazem 3 dias e os jogadores estavam prestes a logar. O tal do Ye Wei nem entrou no jogo já tá sorrindo. Por isso, uma forte luz brilha e a percepção dos jogadores começa a ser aguçada. Ele abre os olhos, o tanque de água começa a se esvaziar e ele então sai dali, com outros 4 jogadores ao lado dele. O jogador de cabelo branco se chamava Passing Shadow, ou meio que, né, sombra passando, algo assim, e ele era baseado em força. O outro Ok. chamado Hora Boa, que tá olhando pra própria calça, havia criado uma waifu bem saudável, mas não, né, Não deu. forma. O personagem dele é baseado em agilidade. O último cabeludo se chamava Gale Storm e o personagem dele era baseado em inteligência. Todos comentaram sobre o jogo ser real demais e o Wei concorda com eles. A porta começa a se abrir e eles se perguntam se é o tal do Guang. Assim que a porta abre, o Guang fala que uma guerra chegou e deixou o mundo irreconhecível. E é precisamente por isso que eles, os jogadores, foram chamados para reconstruir a civilização humana. Maneiro. Ele era o administrador desse lugar, codinome Down. O assistente se apresenta como Savage e diz que tá ansioso para aprender com eles. Os jogadores estão tudo encarando desacreditados. Enquanto isso, o sistema parabeniza o nosso garoto por ter trazido 4 pessoas e deixado eles em choque. O Guang tá confiante que já mostrou quem manda no local. Nisso, os 4 estão perguntando se ele realmente é uma inteligência O esperto já tá. Como é que eu vou sacanear esse cara? artificial e falam que ele não é diferente de uma Eu tá pessoa assim. real, era loucura. Porém, eles estavam querendo saber onde o Sr. Guang tá. O protagonista manda eles parar de fazer perguntas e diz que quem quiser sair do jogo é só voltar pra cabine. Era pra eles o seguirem enquanto ele ia ler o guia de sobreviventes. Enquanto andava pela floresta, o Guang foi falando que a primeira regra é que todos tinham que o obedecer e isso era absoluto. Quem desobedecesse isso ia ser punido com a hibernação forçada. Na hora o Wei percebe, fala que esse administrador era quase como se fosse um Game Master com poder de banir todo mundo. O Gale Exato. Storm e o Shadow falam que por enquanto, pelo trabalho todo que o Guang fez pra trazer eles pra lá, era melhor eles ficarem quietinhos. Nisso o protagonista olha pra trás e fala que fazem 200 anos desde as guerras. Só Mas eu não tô reconhecendo o amigo, não? O amigo que. É ele, ué. o fato deles estarem de pé ali são muito sortudos. Ele precisa que eles entendam logo a situação que se encontra pra começar a reconstruir a terra deles. A floresta que eles estão Já se beram encontra arroz? no norte da cidade, longe de toda a radiação. A primeira missão era pegar aquele machado do chão e começar a colher madeira. Não só eles precisavam de alguma coisa para se aquecer no inverno, como também precisavam reconstruir o sanatório. Os caras tá achando que é tudo um jogo e tão felizes pra caramba, falando que ia ser incrível reconstruir Quando o cansaço começar a vir, eu. Não, vou deslogar, tá tudo boa, é isso, valeu, falou. Quando o cansaço vir, já sabes. a terra natal. Na verdade, falta o like, né? Deixa o likezinho. Deixa aí também. Por aí. Assim que os caras vão fazer a coleta, nosso garoto já manda o Sev ficar de olho e avisar de qualquer risco. Pouco tempo depois, as machadadas começam e as árvores caem no chão. O Gale Storm comenta que o Shadow tava usando o machado com muita Shadow! Eu sinto o Shadow no meu. facilidade. Lá O ele- que não era nada demais, mas já Esse aí não sinto, não. Seria bom se ele fosse umas 10 vezes mais forte. Isso, o Good Time fala pra eles que provavelmente deve ter a ver com a diferença de atributo dos personagens. Atributos esses que devem ser baseados na realidade, já que a cápsula criou um clone de cada um. Ele tá animado com o quão realista e estratégico parecia esse jogo. Até que o Wei fala pra eles voltar logo a trabalhar e andar naquela direção. Enquanto pergunta pros amigos se eles acham que encontrariam algumas elfas na floresta. O Shadow mais realista fala que isso é um cenário apocalíptico depois de uma explosão nuclear, então provavelmente só ia ter um monte de mutante. E os outros dois já falam pro Wei que ele parar de fugir, até porque o administrador deixou bem claro que não era pra sair dali. Já batendo na árvore, o Wei tá com raiva se perguntando por que ele ia ficar escutando um NPC. É quando, de repente, ele sente algo esquisito e solta o machado. O corpo dele tava trêmulo e ele se pergunta por que tava com a sensação de que algo horrível tava prestes a acontecer. Algo então passa golpeando do lado Ah, dele. porra! Ele cai no chão e ao olhar pra cima vê um monte de pena e um pássaro passando. Um monte de quê? Do dele.
Ele cai no chão e ao olhar pra cima vê um monte de pena e um pássaro Um monte de pênis? passando. Ui. Só que ao se virar ele vê que era um mutante gigantesco. Ele percebe que não vai conseguir desviar, enquanto o Sev tá correndo pra base e avisando que algo terrível aconteceu. Nessa hora, o Guang tava recebendo as recompensas por ter recrutado as 4 pessoas. Uma das recompensas era o extrator de substâncias. Parece que era algo que permitia ele sintetizar novos jogadores. E para isso funcionar, ele precisava extrair os materiais naturais de criaturas e corpos. O item que ele liberou apareceu como um tubo gigantesco no meio da base. E ele ficou interessado, já que no manual falava que até mesmo os mutantes eram possíveis de serem utilizados. Ele tava Então vai pegar que tem os mutantes aí atacando seus amigos, irmão. Pra começar a Daí coletar pegar. materiais e testar isso, quando o Sev apareceu falando que eles estavam com um problema. Um pássaro gigante estava atacando os jogadores na parte norte do sanatório. A cena então volta pro pássaro no meio da floresta. Os caras conseguiram resgatar o Wei, porém ainda estão sendo sobrevoados. Porém, como pra eles é só um jogo e eles estão tranquilos, eles falam pro Wei que ele vem desviando muito bem. Nisso, o Good Time diz que tem certeza que essa criatura deve ser um daqueles mutantes do site. Confuso, Wei pergunta que site ele tá falando, até onde ele se lembra só tinha registro. É quando Gale Storm comenta sobre todas as criaturas que estavam na galeria de mutantes. O Wei então fala pra eles se concentrarem logo sobre como vão resolver esse corvo gigantesco. O Knight manda ele se acalmar e não tem medo. Se a criatura não atacar, eles também não vão sair do lugar. O Gale tá ali parado, perguntando o que eles vão fazer. Até ele olhar pro lado e ver que os amigos já tinham tudo corrido pro arbusto. Nisso, Coitado. o Abu passa pelo pássaro que desvia por pouco. Todo mundo pergunta quem tacou a pedra, porém obviamente não foi nenhum deles. O corvo dá-lhe uma encarada e quem havia atacado era o Guang. Ele manda mais uma, o pássaro reflete e agora tá indo na direção dele. Com isso ele puxa o cano de metal e fala que uma besta no final é sempre uma besta. Mesmo que tivesse 2 cabeças, a inteligência não seria igual a de um humano. Rapaz, eu achei que ele ia esquivar no final. Mas só tem uma, ué. Essa só tem uma. Mas o menino tacou uma lança de Esparta no meio dela. Os caras estão ali no arbusto assustados, falando que esse NPC é forte demais. Com isso, todos comentam que o administrador realmente era formidável. Exato. Por algum motivo chama administrador. A carne ADM. do mutante estava sendo assada. O lado bom dos bichos ser uns mutantes gigantes é que matou um, tem comida para sempre. Mas não tem radiação, não? Não tem problema comer? Eu sei que nós comemos comida com radiação. Por exemplo, banana tem radiação, eu sei e tal. Mas porra, comparado a um bicho que se transformou e que ganhou metamorfose comparado com banana, é meio loucura. Não dá, não. Os caras parecem estar com medo de comer isso porque é mutante, mas o Exato. Guang diz que não tem problema. Então explica que cientificamente esse bicho não passava de uma águia. Os caras tá assustados com o tamanho, mas ele explica que os raios gama mudou muita coisa nesse mundo. E as propriedades não ganham nenhum tipo de cancerígeno, não? Será? Eu tô com medo. Além disso, eles precisavam se concentrar, porque um bicho como esse era o menor dos problemas. Ele solta um suspiro, pensando que a parte mais triste é que não tem um sal pra deixar esse negócio gostoso. Infelizmente é um artigo de luxo. Ele então fala pros caras que deram sorte, já que é bem incomum ter comida boa nesse lugar. O Wei comenta que não vai dar pra comer tudo isso de uma vez, e o Game Storm fala que é só colocar no refrigerador. Porém, o Guang fala que mesmo o prefeito, que é o mestre do castelo desse lugar, só tem um refrigerador. Os caras ficam pensando sobre esse negócio de prefeito castelo. O Wei, obviamente, que já tá se imaginando chegando num castelo com várias garotas dando uma mimadinha nele. O cara só pensa nisso. Pergunta quanto de madeira exatamente eles precisam. Pro que o Guang responde que o máximo que eles conseguirem pegar. Nosso rapaz começou a perceber que esses iniciantes são bem diferentes dele, já que eles podem sair a qualquer momento e não tem nenhum senso de urgência. Pra manter esses caras trabalhando no jogo, ele vai precisar de um sistema de recompensas. Exato. Ele então fala pros caras que eles vão trabalhar com ponto de contribuição. Quanto maior o tamanho da árvore, mais pontos eles ganham, e era bom saber que as recompensas eram bem limitadas. Por exemplo, a perna do pássaro que ele matou custaria 5 de contribuição. Nisso, tava todo mundo falando que perderam um pouco da fome. Nosso garoto então manda eles voltar pro trabalho e na hora todo mundo sai correndo na direção das árvores. Pouco tempo depois, eles estão de volta, tudo exausto. Nosso garoto parabeniza todo mundo e fala que no total eles ganharam mais de 2.000 pontos de contribuição. Ah, porra, brabo. Sozinho ganhou mais de 800 e pegou as melhores partes do frango. O Wei e o Good Time também não foram mal, pegaram 450 cada. Enquanto o pobrezinho do querido Gale Storm, obviamente, com sua inteligência, ele não tem força nenhuma e tá passando fome. O Coitado. tá impressionado que a performance dos caras foi melhor do que ele imaginava. Além disso, essa águia foi boa de ter aparecido, já que seria difícil convencer eles a cortar tanto em troca de uns pirulito. Ele então explica pros caras que além das recompensas na base, eles também podem comprar ressurreição dentro do site, porém eles tinham que ficar esperto que isso demorava 3 dias pra acontecer. O Shadow fala que é pouca opção, porém os amigos dizem pra ele ficar com calma que o jogo acabou de ser lançado.
De Tá no começo, beta o Wang ainda, na pensou em verdade. dar umas fichas pros caras, porém tem uma razão pra não fazer isso. Ele que chegou como grande mestre do jogo aprendeu a linguagem na hora. Porém, esses caras não vão conseguir se comunicar com o pessoal desse mundo. Tem Esse isso. Good Time comenta que tirando as funções do jogo, a base não parecia ter nada de energia que eles pudessem usar. O Gong concorda e fala que infelizmente eles não têm um gerador para que eles possam usar toda a energia que funciona naquele lugar. Na verdade, funciona só pro sistema do jogo. Assim que ele fala que daria um prêmio para quem solucionar isso, o Gale Storm já vê a hora Aí de sim. brilhar. Enquanto o Wake quer ser mais prático, diz que é só cavar um túnel e roubar a energia do sistema. Porém, Justo. Faz sentido. explica que até essa energia era limitada, então eles precisavam de uma forma de gerar a própria. 5 da tarde já era horário de voltar pra base, já que quando escurece ali fica muito perigoso. Os amigos vão entrando pra base falando que realmente o tempo voa nesse jogo, já que é muito realista. Já lá dentro, o Gong sabe que vai ter que começar a chamar umas pessoas que são desempregadas ou têm um horário de trabalho bem diferente. Senão, toda noite ele vai ficar sozinho na base. Quando os monstros atacarem, vai ser difícil ele sobreviver. O robô então pergunta se ele quer dar uma olhada no exame que eles fizeram dos clones. Ele pergunta o que é isso e o Sev explica que toda vez que um jogador entra na cápsula, ele passa por uma análise. Basicamente, Interessante. eles conseguem ver o Sempre usam a mesma boneca pra exemplificar. Não que eu esteja reclamando, mas sempre a mesma coisa. do gene. Como, por exemplo, o Knight tem o gene da força e toda vez que ele desloga e loga, dá pra saber o quanto esse gene tá se desenvolvendo. Era possível chegar até 100%, o que faria dele ter um corpo perfeito com a força máxima capaz de um humano Brabo. criar. Só que algo assim era muito difícil de se acontecer, até porque nesse momento ele tá com 0.3. O resto dos amigos que mal usou suas habilidades tá com 0.1 e a gente vê que o Wei tem a habilidade de percepção. Obviamente, Ok. quanto mais coisas eles experienciarem, mais eles evoluem. switch ali. E essa fadiga do Aqui. Wei não conta pra isso não. O Guang resume, basicamente, esse bando de noob consegue evoluir e vier com os talentos. A cena então volta pra Universidade de Kumhan, lá no dormitório. Nosso querido jogador Gale Storm tá acordando na cama e o nome dele é Yan Feng. Mas é maneiro ver como eles têm uma vida normal, além do jogo. Pra eles é só um joguinho normal, tranquilo. Normal não, que entra dentro de uma coisa, headset, Sword Art Online, essas paradas, não é tão normal assim, mas... Pra outro, pra Prota, é a realidade, ela não tem como voltar pro mundo normal. Ele parece determinado a estudar como criar um gerador pra conseguir fazer um dentro do jogo. Na hora do almoço, ele chegou na cafeteria e um cara passou correndo. Enquanto de canto, umas garotas com um coração no olho falavam que o professor Wang era incrível e nem dava pra acreditar que ele tinha 30 anos. O Wang cumprimenta os estudantes e fala pra elas ir comer logo, senão vão ficar tudo com fome. Esse professor tem algum tipo de mel, porque só mandou isso, essas alunas tá tudo apaixonada, tem alguma coisa peculiar aí. Bizarro. Enquanto isso, o professor vê que o Yan Feng sentado na frente dele tá estudando sobre os geradores. Ele faz uma pergunta, e então Yan Feng fala que tá lendo sobre uma novel apocalíptica. O professor fica meio confuso, então nosso garoto fala que tá querendo saber como que os sobreviventes resolveriam o problema de gerar eletricidade. O Wang questiona se é isso que ele tava querendo perguntar, e nosso rapaz concorda. Comida feia. Peculiarmente, o professor chega tão perto que o Yan Feng fica até corado ali. Tá porra. Yaoi, curti. Ele pergunta se por acaso ele tá levando essa novel tão a sério ou tá conseguindo viajar por um mundo apocalíptico. Esse professor Joguinho. tá de hack e o Yan Feng só arruma o óculos. Porém, por dentro ele não tem ideia como esse maldito sabe, sendo que o beta foi só pra 4 pessoas. Nisso, graças a Deus, o Wang se afasta e fala pra ele não levar muito a sério que ele tava só brincando. E nisso, o Yan Feng percebe Tudo suado. dos jogadores. Só que nisso, o Wang fala que pra saber como criar um gerador, ele precisa entender um pouco mais sobre a história. O gêniozinho começa a explicar que a história se passa 200 anos após uma guerra nuclear. Porra, essa imagem tá a mandar um sentimento estranho. Por exemplo, isto aqui é a boca ou é o nariz? Se for o nariz, onde é que tá a boca? E se for o nariz, se for a boca, por que o nariz tá tão perto? Dá pra dar um sentimento estranho. O professor na hora fala que vai ser difícil, já que a maioria dos equipamentos elétricos vão ter sido danificados pelas ondas eletromagnéticas. O Yan Feng dá a ideia de pegar gerador de casas e restaurantes abandonados, que são bem mais simples e difíceis de se danificar, porém o professor fala que o tempo já acabou com esses daí. Porém, tinha uma solução, e na hora o garoto tá preparado pra anotar. O cara então explica que todo carro é equipado com um alternador, e se você fizer alguns reparos, consegue gerar até 12 watts de corrente, o que era suficiente para acender uma lâmpada. Porém, se ele conseguisse adicionar um inversor na conexão, ele talvez gerasse até 240 watts, o que era suficiente para um refrigerador. O Yan Feng tá anotando freneticamente, o professor tá pensando que o garoto tá levando essa história muito a sério. Isso ele dá tchau falando que tem que dar aula e nosso rapaz agradece. Maneiro essas interações. Pelas garotas que estão ansiosas para aprender muito com ele. Eu não sei que amor é todo esse aí, mas elas estão implorando. Não sei não. O tutor delas ajudar na lição de casa, só que lá em casa. Que isso?
Esse professor aí vai pra cadeia daqui a pouco. O Fen sabe que vai ter que perguntar pro administrador onde tem um carro. É aí que começa a chegar um monte de mensagens. Ah, porra. Eu tava pensando que era outra coisa que tava volumosa aí. Mensagem no celular, ele decide dar uma olhada. Meu Deus, que susto. Já postou um review sobre tudo que vem acontecer no jogo. No quarto do garoto, tinha vários troféus de ouro. Pelo visto, Brabo. não é errado à toa. Ele fala que vai abrir uma live pra explicar pro pessoal sobre como funciona o jogo, já que ele não tava muito afim de digitar. Ele explica que os NPCs são extremamente realistas e até tinha algum tipo de barra de amizade. Lembrando que eles acham que o Wang, na verdade, é a pessoa que chamou eles pro jogo, mas não tá lá. Enquanto o Down é uma espécie de NPC, eles não sabem que os dois é o mesmo. Ele então explica que as sensações no jogo eram bem realistas, tirando... O streamer também. O chão de... Se bem que ela é uma pessoa famosa, não necessariamente famosa, mas ela é uma pessoa importante no mundo atlético, então talvez já tenha uns fãs, tá falando para os fãs, ó, este jogo aqui é maneiro, tem umas sensações reais e tem barra de amizades. Ele causava uma leve apertada, porém ele deu uma esmagada na mão com a pedra e não doeu tanto assim. Ele explica que é um jogo difícil e não é pra todo mundo, porém ele tá satisfeito com a experiência. Pelo visto, o Good Time, na verdade, é speedrun de jogo, é nisso que ele é rápido. Eu achei que ele era uma espécie de corredor, mas não, o menino só é um mega player. E o único pedido que ele tem pra fazer pros então é por isso que ele é famoso, entendi. desenvolvedores era... Se bem que speedrunner geralmente não é tão famoso assim. deixar os jogadores escolher o gênero do boneco. O Guang tava assistindo a live, sabe muito bem porque esse safado tá querendo algo assim. Com a live dele, agora nosso rapaz já tem 25 pessoas querendo participar do jogo. Maneiro. Isso acontece porque o Good Time era um jogador profissional de FPS e também era bom no MOBA. Parte boa é que o garoto já criou um grupo e ainda colocou... Como é que ela é speedrunner em jogo FPS e MOBA? FPS pra terminar a partida do LoL? o nosso rapaz como administrador, então dá pra mandar o link do jogo a qualquer hora. Nisso, o Guang manda umas mensagens se apresentando como administrador e falando que tá lá pra tirar dúvidas. Já tá todo mundo mandando os emojis agarrando as pernas dele. Nosso rapaz explica sobre o sistema de atributos que representa as coisas que eles fazem na vida, além do que é impossível mudar a aparência ou o gênero do personagem. Ele mostra também que tem o lance da afeição. No 10, a mina manda ele sumir e chama ele de perdedor pobre. Enquanto no 100, ela oferece todas as armas que você quiser comprar e tem até um acontecimento secreto. Assim, escuta interessante. Já tá tudo interessado. Nisso, Como não, diz que vai voltar como não ficaria? Pô, é um jogo extremamente realista, interessante. trabalho e manda eles dar uma olhada no site. Já cai na cadeira pensando que por enquanto tá tudo dando certo e os jogadores parecem que estão interessados. Porém, nessa hora, ele se lembra que o Good Time falou sobre as pessoas precisarem usar o headset. Ele então pergunta pro Sev se por acaso ele também não foi ligado a um tipo de headset, já que veio parar nesse mundo. Porém, um tempo depois, o Sev fala que já olhou em todos os registros e não tem nada sobre ele. Nosso rapaz diz que tudo bem, ao menos ele queria fazer uma análise do corpo que ele tem agora pra saber quais são os atributos. O próprio gênio do garoto tem a característica de grande mestre, ele já tá no nível 5 com alguns atributos entre o 8 e o 6. Nosso Maneiro. rapaz tá em cerca de 5% de desenvolvimento do gene. Considerando que todo mundo tá em 0,1, ele tá bem acima. Ele começa a considerar que talvez ele também tenha que ajudar os caras a explorar o mundo, já que com tanto atributo não faz sentido só ficar ali se escondendo. Nisso, a recompensa de algumas quests chega, inclusive algumas secretas, como por exemplo, ter os jogadores conectados por mais de 8 horas. Ele decide abrir a caixa intermediária e Por que só caiu agora? o robozinho fica todo animado, falando que tá ansioso pra ver o que vai Ué. chegar. O que ele recebe é uma injeção de fortalecimento das células musculares. Porém, a força extra que dava era pequena e poderia ser usada uma vez a cada 24 horas. Ele acha peculiar esse negócio vermelho neon e imagina que seja Bizarro. perigoso, porém o Sev manda ele relaxar, já que tudo ali é da mais alta qualidade. Ok, qualidade não significa... Como é que eu ia dizer isso? Qualidade não significa que não vai ter perigo. O Guang que tá cheio padaço já. Os esteroides de hoje em dia também têm qualidade, teoricamente. São muito mais qualitativos do que antigamente, mas também são perigosos já mesmo. Está nele mesmo, já que seria muito Tá arriscado maluco? matar os jogadores. Injetou, sentiu o próprio braço e deu uns socos. Nada parecia ter mudado tanto assim. Ele olha pro negócio falando que talvez tenha vencido ou tenha algum efeito esquisito. Até que de repente o coração dá uma batida forte. Uma energia corre pelo corpo porra! dele e parece ir em direção ao Ganhou coração. haki? Na hora ele fica animado, porém no segundo seguinte o poder já começa a desaparecer. Ele imagina Acaba que realmente rápido. o negócio estava vencido por ser de 200 anos atrás. Dando uns socos no ar, ele sente que não fez tanta diferença assim, mas também ao menos não deixou ele doente. O Sev então dá uma analisada pra ajudar ele a entender o que aconteceu. Nesse momento ele tava com mais um de força e de constituição, que era um efeito do item.
O Sev então explica que 5 é o valor básico de todos os atributos, e ele, como já tá no 9, é basicamente 2 vezes mais forte do que um cara que nunca treinou na vida. Considerando isso, o Guang sabe que 1 ponto significa 20% da força de um adulto comum, o que não era tão ruim. Ele pergunta Ok, é bom. eram 4 da manhã. Ele sabe que em meia hora os jogadores vão chegar, então tava na hora de se preparar. Rapaz, os caras estavam logando às 4h30 da manhã, esses aí realmente estão focados no level. O Sev sai pra preparar as coisas e nessa hora uma nova missão chega. Rapaz, uma não, chegaram 20 missões juntas. Porra! Elas envolviam caça de mutantes, coletar água e reparar a base. Parece que a missão de caçar mutante era diária e ele decide ignorar, já que os jogadores estão muito fracos por enquanto. Ele gostaria de ter uma vida luxuosa na base para não ter que fazer tudo isso, mas sem eletricidade é impossível. Ele decide dar uma olhada nos novos jogadores que se registraram para ver se tinha alguém que serviria para isso. Já tinha 35 registros e 10 desses ele nem tinha olhado. A estratégia dele de colocar as meninas na tela deu certo, só que ao mesmo tempo ele tá vendo que os caras estão entrando ali pela razão errada. Ele já imagina que as únicas mulheres que apareceriam seriam jogadoras desinteressadas na sobrevivência, o que significa que não serviam pra ele porque eram de baixa qualidade. Ele decide deixar mais difícil o registro, obrigando a pessoa a entregar o número e o endereço. Dessa forma, só os mais interessados ao menos passaria tudo isso. Obviamente, ele só quer aceitar jogadores extremamente interessados. Nessa hora, chega uma mensagem no chat de alguém e uma garota dá uma olhada. Pelo visto, ela tá aliviada de não ser um cliente enchendo o saco, já que hoje ela tá morrendo de dor de cabeça. Ela trabalha numa companhia de design e faz parte do Dog's Body. Coitada, pra quê? Não, pô, design é chato demais. Do Good Time. Ela tá vendo no chat o Good Time e o Night só elogiando o jogo, falando que era bom demais, mega realista e imersivo. Ela tá começando a achar que esses dois foi comprado pela companhia, já Tá tentando fazer um bigode com o cabelo? que não faz sentido algo tão bom assim existir. Ela vê o Guang mais uma vez no chat, falando que ia colocar esses elogios no site. Ela vê o link do registro e sabe que o Good Time é um ótimo jogador. Se ele tá elogiando, ao menos valia a pena ela tentar. Nisso ela clica e logo abre o site com as 2 garotas bem saudáveis na tela. Uma mensagem aparece falando pra pessoa comentar sobre as tendências e coisas que ela gosta de fazer para determinar um dos 5 atributos que ela desenvolveria. A força fazia você carregar mais peso e as coisas que você arremessava causavam muito mais dano. A agilidade era boa pra velocidade, fugir de bicho e até desviar de ataque. Constituição recuperava a regeneração da pessoa, tornava ela imune a alguns venenos e ela até podia se alimentar de coisas peculiares. O atributo de inteligência não era tão simples, na verdade ele também permitia a pessoa controlar com mais facilidade dispositivos neurais. Percepção era intuição, fazia com que a pessoa soubesse dos riscos e chances de serem atacadas. Seria maneiro se as pessoas, os poderes que ele ganha no mundo virtual também irem para o mundo real. E assim o Prota estava modificando o mundo real sem saber. Seria uma consequência maneira, mas... enfim, maneiro. Tudo isso acontecer. Vendo tudo isso, a garota diz que o jogo não parece nada especial no final das contas. Porém, algo chamou a atenção dela. A mensagem falava que assim como no nascimento você não escolhe como é a sua aparência, no jogo você não customizava nada. No futuro teriam plásticas futuristas e até cirurgias de melhoria cibernética, porém por enquanto todo mundo seria básico. Como ela trabalha com design, esse lance de plástica do futuro e melhorias cibernéticas chamou a atenção dela. Mas pô, se bem que é nela, né? É um jogo realista que pode modificar-te como tu quiseres. É interessante. Dá uma chance nesse jogo pra ver se encontra uma nova inspiração. Ela então clica no botão pra fazer o registro e fala que estava ansiosa pra experimentar esses designs. Toda coradinha. Nosso garoto então recebe um novo registro e tá animado que ultimamente vários vêm chegando. Porém, ao olhar pro relógio e ver que eram 6 da manhã, ele sabe que tem coisa mais importante pra acontecer. A percepção do jogador se ativa e o Wei acorda. Já nas 6 da manhã? O Shadow pergunta por que ele tem trade de inteligência e tá se sentindo como se fosse um burro. Enquanto o Yang tá reclamando exatamente do inverso disso, falando que ele é fraco demais. E estranhamente, o Wei já acorda com a mão na barriga, querendo saber aonde é o banheiro. Porém, o Sev responde que, infelizmente, eles não têm isso na base. Ele quer xingar o robô, porém os amigos seguram, falando que se ele ficar xingando o NPC, vai afetar a relação que eles têm. Porém, a percepção dele aumentada não ajuda porque ele sente que tem algo ruim prestes a acontecer. Nisso, o Guang aparece falando pra todo mundo a voz tá ficar vindo. em linha e não ter pressa. Eles obedecem, mas o coitado ali tá sofrendo. Nosso rapaz tá motivado a manter uma imagem digna por enquanto. Ele então fala que o tempo tá acabando, já que o inverno tá chegando e eles têm que terminar a construção da base o mais cedo possível. Eles precisavam adquirir inúmeros itens extremamente importantes e a lista estava na entrada do sanatório. O Night e o Good Time estão animados enquanto Yan Feng tá se perguntando cadê a missão do gerador. Quando o Guang pergunta se alguém tem alguma dúvida, o Wei ergue a mão querendo saber onde que tá o banheiro dessa base maldita. Nosso garoto percebe disso não que problemas tem. normais como esse vão ser importantes na base, mas manda o cara seguir ele.
é quando os outros 3 jogadores começam a sentir algo esquisito na barriga. Pelo visto, o frango mutante de ontem não caiu tão bem assim, não. Os garotos, então, Muita adoparam o proteína. solo da floresta enquanto o cheiro se espalha pelo ar. Um tempo depois, eles estão tudo acabados voltando pro nosso amigo. Por quê? O me comenta que a vida é dura sem um banheiro, enquanto o Knight quase se cortou ao usar uma folha pra se limpar. Aí é complicado. Nosso garoto tá pensando que ia ter falado pra eles usar musgo pra se limpar, só que, rapaz... Que nojo, pô. Pega um pouco de água. Não tem um rio aí pra pegar um pouco d'água na mão e limpar? Não tô assim pra fazer no rio, mas, pô, pegar uma água depois pra limpar lá. Não é melhor, não? Não é possível que musgo seja melhor, acho que vai piorar a situação. De Sim. repente, todos eles dão um passo na direção do nosso garoto que tá meio confuso. Todo mundo ergue o braço, falando que construir um banheiro deveria ser a prioridade dessa base. O Knight dá a ideia de fazer tanto banheiro Prota, não senti dificuldade não com isso. quanto algo pra coletar o que cai lá. Eles misturariam areia e uns pedaços de madeira junto e com isso criariam um incrível fertilizante. Rapaz, os 3 de inteligência do Knight aí estão sendo bem utilizados pelo visto. O Guang já ouviu falar que o pessoal da cidade do Charlie faz algo parecido, já que qualquer tipo de recurso nesse mundo é extremamente importante. O Good Time então comenta que dá pra fazer um biogás que gera metano que pode até mesmo alimentar um gerador. Ele explica porra! sobre como esse tipo de dispositivo funciona e como dá pra criar uma estação autossuficiente. O Guang imagina ser uma ótima ideia, já que dava pra encontrar um biotanque em algum lugar desse mundo. Ele então se mantém calmo, mas... Oxe, o Saitama de cabelo? Pensa que esses noobs realmente estavam dando ótimas De ideias. vegetal? Até que o Yanfeng fala que o problema das 2 ideias é que pra usar esse tipo de combustível, eles precisariam de tanques pra guardar esse ar. Nisso, o protagonista diz que é tranquilo, já que eles têm inúmeras garrafas PET nesse mundo, já que todo mundo tem medo de queimar plástico. Ele então aponta pro lado, falando que naquele registro tem as missões que eles têm que fazer e os pontos que vão receber. Tinha a missão de coletar madeira, de encontrar containers para guardar água e também itens recicláveis. Ele também vai adicionar uma missão extra para encontrar compartimentos para guardar esses gases. Os caras estão começando a ficar impressionados com a inteligência artificial, já que o Wei viu o NPC dar uma risada. E o Knight acha peculiar que o NPC tenha feito uma nova missão com as ideias que eles deram. De repente, o Yanfeng ergue a mão e fala que quando se trata de girar energia, ele tem um método mais eficiente. Ele pergunta onde tem carros por perto, porque a maioria deles serviria para isso. O Guang fala que sabe onde tem um estacionamento, só que ele deu uma olhada e não tinha nada de bom. Porém, mesmo assim, o Feng diz que quer dar uma olhada. Ok. Nosso garoto diz que aceita, porém esse lugar era cheio de mutantes perigosos, então ele teria que levar mais uma pessoa. Todo mundo na hora tem certeza que Que não quem vai quer ser ir. enviado é o Knight pra fazer uma boa dupla. O Sev chega do lado do nosso rapaz e faz uma carinha de sério. Nessa hora, o Guang aponta pro Wei e fala que é ele que vai junto por causa da percepção. Ele Ok, só justo. aceita, enquanto o Knight Melhor do que derrotar um bicho é não lutar contra ele e deixar ele ir embora. Justo. acha estranho que ele não foi escolhido. Nosso garoto então fala pra eles virem logo que eles vão coletar um equipamento e alguns itens pra irem. Um tempo E os que depois, ficam fazer o quê? É um jogo, irmão. Se ficar parado sem fazer nada também fica chato. Os caras estão pensando que tem um jogo, então tem que dar uma atividade pra o eles. Feng tá com o mapa em mãos e chegou no tal estacionamento. Vendo um monte de vinhas e o lugar todo destruído, ele entende porque o garoto falou que daí não tinha nada pra usar. Ele já pergunta pro Feng por que eles não vão embora, porque com certeza não vai ter um gerador ali. Porém, ele fala que agora que eles estão lá, não vão voltar de mão vazia. Ele continua andando até que tenta erguer o capô de um carro, porém tinha vinhas demais. Ele manda o Wei vir logo ajudar com a força, que responde que tudo bem. Enquanto ele para pra pensar que ele e o Feng jogam há vários anos juntos, porém ele não tem ideia do que esse cara faz na vida real. Um tempo depois, eles contam até 3 e conseguem erguer o capô. Dando uma Ok. olhada, o Wei pergunta se ele tá vendo o tal do gerador. O Feng questiona se ele não falou que sabia dirigir, mas pelo visto não entende nada de carro. O Wei explica que ele sabe dirigir em jogos de corrida. Ah, Se ele entendi. pergunta se o Feng não tem um carro, já que ele é tão inteligente. Porém, ele revela que ainda tá na universidade e tudo que tem uma bicicleta. Ele fica dando uma olhada em volta de todo o carro e um tempo depois tá suado, falando que não encontrou a bateria, mas encontrou o gerador. O Wei fala que uma bateria com certeza não ia ter em um cenário apocalíptico, já que é um item muito raro. O Feng pensa que faz sentido, só que ao mesmo tempo ele imagina que talvez a tecnologia nesse mundo antes da guerra começar já utilizava algum outro tipo de energia. Talvez uma espécie de transmissão de energia remota, o que torna a chance de encontrar um gerador de qualidade bem baixo. Nisso, o Wei chama falando que encontrou algo incrível. Quando ele chega perguntando se é o tal gerador, o cara fala que encontrou um buraco bem suspeito. O Oxi. Feng fala que é perigoso, mas o garoto tá confiante, já que o sentido dele não tá apitando. Mesmo assim, o amigo fala... pra Ah, esperar. buraco suspeito isso. Pensei que era outra coisa. Até porque o administrador não comentou sobre isso, então pode ser perigoso. Porém, com um sorriso brilhante, ele insiste, falando que foi o amigo que disse que eles não podem voltar de mão vazia.
Ele já imagina que deve ser igual um jogo onde tem uma dungeon com uns goblins pra matar e umas Confia. garotas pra salvar. A imaginação dele vai longe como sempre, já imaginando a recompensa. Enquanto o Feng imagina que em um jogo apocalíptico, o baú vai ter um girador. Os dois já estão reluzentes, falando que vão voltar cheio de coisas. Expectativas lá no talo, vai dar errado. Porém, é óbvio que antes de saírem, o Gong falou pra eles evitarem ao máximo se arriscar e não enfrentar ninguém. Nisso, Vai dar eles bosta. começam a caminhar no túnel e em volta deles tinham alguns cogumelos peculiares. O Wei parece não reconhecer e o Feng comenta que nunca viu um desse na vida real também, então talvez seja algo desse mundo. O Lourinho pega um e fala que os padrões Pra quê, irmão? Tu não sabe se tem radiação. eram bem peculiares, talvez fosse bom levar pra eles darem uma olhada. Rapaz, eles já pegaram uma sacola de lixo e porra. encheram. Um tempo passou, eles já tinham colhido todos os cogumelos e estavam pensando em voltar. Porém, o Wei decidiu sair correndo mais a fundo do túnel, falando que tava se pra sentindo quê? seguro e lá poderiam ter coisas ainda melhor. Só que do nada ele ficou parado e se tremeu. O sinal dele de perigo alertou. Ele se lembrou Foge. que essa foi a mesma sensação de quando a águia o atacou. Um rugido veio do fim da caverna e ele já sabia que era coisa de um mutante. Nisso saiu correndo e falou pro Feng vir logo que tinha coisa vindo. Uma planta carnívora gigante, então começou a seguir os dois. Meu Enquanto Deus. isso, Good Time e o Knight tava Bom, se é uma planta, é só fugir um pouco que ela não vai muito atrás, tá certo? exausto de Tranquilo. construir os banheirinhos. O Gong aparece elogiando os dois, falando que com isso, cada um recebeu 200 pontos de contribuição. Ele manda os caras só separar a urina das fezes, já que elas deveriam ser utilizadas para coisas diferentes. Porém, os dois caras que trabalhou o dia inteiro e tava com diarreia, obviamente que tava fedido pra caramba, então ele manda eles tomar banho. O problema é que era um Coitados. rio natural, poderia ter mutantes, e se uma doença fosse pega, eles não tinham nenhum remédio ainda. Os caras estão ficando no ritmo da construção, e na hora o Good Time já dá a ideia de criar uma casa de banho. Os danados já tá imaginando que quando as garotas chegarem, elas não vão querer ficar lá se não tiverem como tomar um banho. O Knight concorda, falando que seria melhor ainda se desse pra uma ajudar a outra e se tornarem cada vez mais próximas. O Gong começa a perceber que o tipo de publicação que ele tá usando tá atraindo só esse tipo de jogador. Irmão, esse é um show de amigos, já as pessoas estão atraindo e ainda nem chegaram. Calma lá. Bem nessa hora, os dois trouxas tava chegando pedindo por socorro. O Wei para bem na frente do buraco que eles tinham cavado por pouco, porém o Feng não consegue se controlar e esbarra nele. Com isso, os Vixe. cogumelos vai pro céu e os dois caem onde seria o banheiro. O Knight aparece falando pra ficar tranquilo porque tá cheio de folha ali embaixo. Nisso, o Gong pega um dos cogumelos e fala que até que eles trabalharam bem duro, então era para todo mundo ir tomar um banho. Um tempo depois, eles estavam esquentando uma água. Pelo visto, ele preparou alguma refeição pros caras e tá impressionado que eles estão Maneiro. com toda vontade. Óbvio, pô, tô sem comer nada desde um dia. A última refeição que eles fizeram foi o frango. Então, realmente estão sem comer. Ele então pergunta pro Feng onde ele encontrou aquilo, porém o Wei já interrompe, falando que foi ele que encontrou. Nisso, ele também questiona nosso rapaz se realmente dá pra comer esses cogumelos. Nosso garoto fala que ainda bem que eles não testaram. O nome desses cogumelos era Anjo Azul. Isso porque depois de uma hora que você come, você vira um anjo. Ah, meu Deus, que não bosta. Porém, ele se lembra que o Charlie avisou que eles servem pra curar danos não letais causados pelos raios gama. Ou seja, era Ok. um ingrediente perfeito pra produzir um neutralizante de radiação. Porém, ele avisa os caras que eles foram sortudos, já que esses cogumelos nascem no mesmo lugar que existem sanguessugas mutantes. Uma Eles viram criatura isso. que é bem pequena quando jovem, porém consegue chegar até 3 metros de tamanho e se alimentar de um humano. Eles inteiro. viram. Na hora os dois percebem que ao entrar no fundo daquele túnel, eles estavam basicamente batendo na porta da morte. O Feng então mostrou a localização desse bueiro pro nosso rapaz, que com isso deu alguns pontos de contribuição pra ele que agradeceram. Os cogumelos valem muito mais que isso, porém ele não pode dar ponto demais, senão os caras vão começar a achar que se arriscar é o caminho certo pra vencer. O problema é que ele não imaginava que tinha uma sanguessuga tão perto assim, isso era arriscado pros outros jogadores que também estavam pra chegar. Ao menos ele vai poder usar esses itens pra vender e conseguir mais algumas fichas. Ele então fala que tá saindo pra ir buscar recursos e às 5 horas da tarde o Sever ia abrir a porta pra eles voltarem pra base. Um tempo se passa, a fogueira se acabou e o Good Time comenta sobre a inconsistência. Pô, é bizarro uma pessoa ter o nome Good Time. Ele acha estranho que os cogumelos deram a mesma quantidade de ponto que cortar umas árvores. Parece nome de Não só isso, standard como do também eles Jojo. encontraram um perigo e uma dungeon secreta, então a recompensa não era pra ser baixa. Confuso com a razão, ele então diz que entende que deve ser uma ideia de prioridades. Nesse momento, o foco do administrador deve ser que eles sobrevivam e por isso coisas arriscadas estão dando menos ponto. Isso quer dizer que as missões não são tão importantes quanto o objetivo principal desse lugar, que é sobreviver e melhorar a base 404. A prova disso é que eles foram buscar um gerador, não o encontraram e mesmo assim receberam pontos.
Todo mundo parece entender o que ele falou, que então manda uma joinha, dizendo que eles precisam surpreender o administrador com coisas que ele não espera para ganharem ainda melhores recompensas. Porém, eu acho que esse maluco tem dupla personalidade que ele muda de ideia. Porém, isso só faria sentido se o jogo fosse 100% realista em todos os pontos, o que faz ele E é pensar em realista. algo. A inteligência artificial do Sev é muito menor que a do Dawn, o que só faria sentido se caso o Dawn fosse controlado por uma pessoa de verdade. Na hora o Knight toma um susto e pergunta se isso quer dizer que o garoto tá mentindo pra eles. Rapaz, o Good Time aí tá com 200 de QI, que Sim. isso, filho? O Wei e o Knight não sabem muito bem o que fazer. Pro que o Good Time responde que por enquanto era só uma suspeita, e além disso, o cara não fez nada de errado contra eles. Porém, com isso dito, ele ergue as mãos e fala que era bom os 4 trabalharem juntos pra sobreviverem a esse beta fechado. Eles iam trabalhar Seria maneiro se, enquanto essas coisas estão acontecendo, nestas partes aqui que estão vazias, como nunca coloca nada, podia ter as fichas de cada personagem, como é que eles estão, como é que evoluiu, como é que não evoluiu. Seria maneiro. junto e compartilhar tudo que tivessem, mesmo que o Dawn fosse contra isso. Todo mundo tá curioso pros primeiros passos e ele já fala pro Feng que por enquanto eles têm que começar a andar por aí e marcar os locais onde talvez existam mutantes. Porém, era pra levar o Wei junto e assim que ele desse o sinal de perigo, os dois saíam correndo. O Lourinho, por outro lado, tá se perguntando desde quando o cara virou líder. Que já tá até mandando o Knight voltar a cortar madeira, já que eles precisam acumular pro inverno. Enquanto isso, de volta na cidade apocalíptica. Tem um grupo andando por lá acorrentado e uma delas era uma Vixe. escrava, que pelo design aprovado, vocês já sabem que ela vai fazer uma Aprovado. Momo também não escapa parte dessas. importante da história. Obviamente, os sedentes do apocalipse já ficam de olho, falando que não podem desperdiçar algo assim. Enquanto os caras entram com os itens, o Walter tá só ali de olho. O Charlie recebe o tal do Sr. Lin, dando as boas-vindas pra ele às ruas Bert. Li Dayo é o Senhor Lin? Onde é que eu já vi esse nome em manhua? nome do vendedor de escravo, que fala que tá ali o que o líder deles havia pedido. Era de qualidade, então era bom o líder deles não acabar com ela em alguns dias. O Guang tava chegando bem nessa hora e parece reconhecer esse cara. Além disso, a loira é muito parecida com um dos clones lendários que estava dentro da base guardada. Ele sabe que o prefeito da cidade é o único que teria condições de comprar algo assim no Apocalipse. Porém, hoje ele também tem os cogumelos, então talvez dê pra se aproveitar disso. O Li Dayu vai andando pela cidade, jogando um monte de ficha pra todo mundo, falando pra eles sumirem dali. Bom. Ele seguiu o caminho e É bom, encontrou importante. esse rapaz no meio dele, que chamou pelo Sr. Lee e falou que tinha algo que ele queria. O cara se virou, perguntou quem ele era e nosso rapaz ergueu os braços falando que não tinha intenção ruim. Por enquanto ele tá se arriscando, já que com um colete de nanoproteção ele aguenta umas balas antes de morrer. O Dayu dá risada Porra, e pergunta se brabo. por acaso ele é um novo sobrevivente da rua Bert. Nosso garoto se apresenta como Shugang, porém o Dayu corta falando que não tá nem aí pro nome dele. Avisa que não faz troca pequena e manda ele vender os lixos que tem pro Charlie. Porém o Guang sorri, mostra a sacola com 2 kg de cogumelo e pergunta se ele realmente acha que isso é um lixo. O Lin então sorri, querendo saber aonde ele encontrou. Nosso rapaz comenta sobre o esgoto, o cara pergunta o preço e ele quer 200 fichas pelos 2 quilos. Parece Bom. que ele mandou um preço bem mais alto que o normal de se vender na cidade, porém na hora o cara aceita e ele percebe que pelo visto isso vale bem mais do que ele imaginava. Já imaginando que esse maldito prefeito tá comprando tudo barato dele e vendendo mais caro pros outros pra viver a vida boa. Só que nisso... Óbvio, tem de ser assim, irmão. Como é que eu vou lucrar? Tem de se fazer essas paradas assim. Daí fala que é bom o velho Charlie não saber sobre essa troca e nosso rapaz só concorda. Nisso o cara fala que pode dar as 200 fichas ou pode dar um item pra ele com 20% de desconto. O Guang sabe que desconto é uma mentira, mas as taxas seriam melhores do que na rua Bert, então ele pergunta se o cara tem uma arma. O cara responde que isso não é um problema e entrega uma arma não automática, porém como bônus daria 30 balas extra. Nosso garoto pega para dar uma testada e pergunta se esse preço já tá com tal desconto de 20%. O cara diz que sim, mas se ele quiser pode pegar uma pistola dessa por 100 fichas, só que essa só funcionava contra humano e não mutante. O Guang sabe que mercador nesse mundo é safado, então diz que ele quer a arma, 60 balas e ainda 25 fichas para comprar comida. O cara não parecia afim de negociar, porém nosso rapaz faz a oferta dizendo que naquele lugar onde ele encontrou esses cogumelos tinha mais. O cara na hora entende que o protagonista tá interessante. pedindo uma espécie de investimento, e nosso garoto confirma, falando que voltaria com 10 vezes essa quantidade se ele vendesse nesse valor. Obviamente o Dayu tá interessado, se ele levasse isso pra cidade principal, construiria um monte de neutralizante de radiação, lucrando bastante. Sabendo que isso daria mais de 100 rifles no total, ele na hora concorda e fala que agora eles são amigos. Dá as mãos falando que espera que eles colaborem de uma forma feliz e nosso garoto concorda, dizendo que é uma honra trabalhar com ele. Porém, mentalmente ele promete que no futuro vai fazer esse maldito pagar tudo que ele tá roubando hoje. A negociação acaba com Dayu pensando que, como sempre, o melhor lugar pra lucrar é bem nesses pontos desconhecidos.
Nosso rapaz guarda a arma, recebe as fichas e o cara diz que ele é uma exceção. Nosso garoto agradece e o cara diz então que vai dar uma dica. Perto desses cogumelos eram cheios de sanguessugas e normalmente elas andam em bandos, então era bom tomar cuidado. O Kwang sabe que isso vai ser um problema, já que os caras viram uma sanguessuga, ele não tem ideia de quantas outras estão escondidas lá. Outra parte assustadora é a regeneração delas, algumas mesmo quando cortadas acabam até se multiplicando. A forma mais fácil de lidar com elas seria queimando, só que assim eles também perderiam todos os cogumelos. O Lee Dayo interrompe os pensamentos dele, põe a mão no ombro e avisando que ele vai vir a última vez nesse ano, no final desse mês. Ele ia pagar 2.000 fichas e depois que o inverno começasse, ele não mais iria voltar. Ok, justo. Tá mais interessado nos produtos e nisso o cara manda trazer o tablet. Assim que dá uma olhada, nosso rapaz vê que ele realmente tinha coisa boa, desde colete até óculos de visão noturna. É aí que, scrollando, ele vê uma coisa que ele realmente precisava. Um gerador movido a lenha que custava 1.200 fichas. Além de um exoesqueleto que tornava a pessoa mais forte, flexível e ágil. Tirou logo de Death Com as Stranding. escolhas feitas, o cara elogia o exoesqueleto, mas fala que esse gerador era uma loucura, era melhor ele comprar umas baterias. Ele tinha um serviço de trocas que era bem baratinho. Além disso, nesse mundo é estranho alguém querer um gerador, já que existem poucas bases, então aonde ele estava querendo colocar? O Kwang fala pra ele não se preocupar, que ele não utilizaria isso na rua Bert. Na hora então, o Dayo se vira e diz que vê ele no fim do mês. Nosso menino pergunta pelos 20% de desconto e o cara fala que ele já deu desconto pra caramba. Ele faz o sinal do amor enquanto o cara vai embora. Amor, claro. Vai se vingar desses vendedores malditos desse mundo. Tava tarde demais pra ele voltar pra base, então hoje ele ia ter que dormir naquela casa improvisada. Passando pelos sobreviventes, ele escuta várias pessoas vendendo coisas como sabonete e comida. Vários deles estão tentando vender algumas coisas inúteis pro Charlie, que responde que não tá muito interessado. Nisso, o Kwang escuta alguém falando que um anúncio do prefeito seria feito. Um cara com uma placa fala que todos os residentes da cidade vão ter que entregar 90 kg de madeira e 2 metros de couro. Eles tinham até o final do mês para fazer isso e era bom passar mensagem para todo mundo. O pessoal já tá acostumado com isso acontecendo e é por isso que o inverno é sempre difícil. O problema é que tentar sobreviver fora da cidade era ainda pior. O Dawn sabe que tudo isso é pro prefeito acumular recursos e lucrar ainda mais quando os mercadores vierem e ninguém estiver trabalhando. Porém, isso era irrelevante para ele, já que ele não estaria na cidade quando o inverno chegasse. Ele continua caminhando até que vê a Xiao Yu discutindo com um cara falando que ali é a casa que ela cuida. O garoto chamado Wang Defu diz que ela tem que parar de olhar a casa de um homem que já morreu. Ela fica com raiva e grita, falando que ele não tá morto de forma alguma. O Defu insiste, falando que o cara sumiu faz vários dias. Ela podia ficar com um pedaço da porta, ele ficava com uns colchões e já era o suficiente. Ela manda ele vazar de qualquer forma, e nisso ele tá cansado e decide dar um soco nela, falando que vai levar mina, tá maluco? Rapaz, deu tempo dela perguntar se ele realmente vai bater nela assim, e o cara vai pra cima, até que obviamente nosso garoto segura o braço dele, perguntando quem foi que disse que ele tá morto. A Xiao Yu sorri e fala sobre aquele cara querer bater nele e só manda o garoto embora. Dá um abraço na Xiao Yu e fala que enquanto ele estiver ali, ninguém vai fazer mal pra ela. Chama pelo nome do Defu e pergunta se ele vai ficar parado ali ou se quer uma ajuda pra ser chutado. O garoto dá uma tremida, vê ele indo buscar a barra de metal e na hora sai correndo. Falando que era bom ele saber, que ele ia avisar o pai dele sobre tudo isso. Vixe, já tá ganhando inimigo, aí complica. Pra ela por ter defendido a casa dele. Porém, bem quando ela tá abrindo, uns caras lá atrás aparecem perguntando pra Xiao Yu o que ela tá fazendo ali. Os sobreviventes tudo tinha Yu na frente do nome, então eu tenho certeza que deve ser tudo familiar dela. Na hora ela sai correndo e nosso garoto já imagina que ela é proibida de interagir com as outras pessoas. Nisso o cara para bem na frente dele. Ele era o Yu-Hu, que era o segundo filho da família Yu, e diz que achou que nosso rapaz estava morto já que sumiu por vários dias. Nosso garoto diz que, pelo visto, o cara achou errado e ele concorda. O Yu-Hu comenta que eles já coletaram parte da madeira, o problema ia ser 6 metros de couro, já que eles têm 3 homens nessa casa. Ele estava pensando em ir até a Floresta Norte, onde parece que tem um grupo de viado. O Kwang agradece a dica, mas diz que vai pensar no plano próprio. O único problema é que esses viados na região norte ficam bem perto da base dele, e ele espera que os jogadores e esse pessoal não acabem se encontrando. Nisso, o cara fala pro nosso rapaz que ele só conseguiu tirar o garoto da família Wang porque ele estava sozinho. Porém, a família Wang tinha um monte de gente, então ele ia precisar de um grupo, e nessa hora ele tem uma ideia perfeita. Ele diz que a irmã dele vai estar na idade do casamento ano que vem, então ele poderia fazer parte da família e seriam 4 homens juntos. Criança! Na hora o Wang sai correndo, agradecendo, mas dizendo que não tem medo da família Wang. O coitado do Yu-Hu fica meio oferecendo criança pra casar? O garoto recusou uma oferta tão boa quanto se juntar a uma família com várias pessoas produtivas. A cena então muda pro dia seguinte na frente do sanatório. O pessoal cortou madeira pra caramba e agora faltava só processar.
Eles teriam que tacar fogo nelas ou fazer uma pintura específica e deixar secando. A última forma era mergulhar na água, porém isso só seria possível se eles tivessem uns potes e chovesse. Ele explica que isso é essencial, porque mesmo que eles fizessem uma barreira perfeita em volta da base, sem o processamento, elas não resistiriam a qualquer chuvinha. O Good Time então dá a ideia deles fazerem cimento e juntar com esse monte de concreto que tá sobrando. O cara tá inteligente. A gente sabe que por mais que não desse pra processar esse concreto, dava pra fazer umas estruturas improvisadas utilizando ele e o cimento. O problema é que pra isso precisariam de carvão e um forno que chegasse a uma altíssima temperatura. Bem, aí o Wei aparece falando que eles fizeram uma enorme descoberta. Havia um pequeno lago na região leste que não estava no mapa, o que significa que ele se formou nos últimos anos. Eles caminharam ao redor do lago e fizeram todas as anotações possíveis. Ele vai na bolsa e mostra um mapa das localizações onde o sinal de perigo apitou, ou seja, possuíam mutantes. Nisso, o Knight pergunta se é cimento nos balde, e o Feng responde que parecia ser um tipo de barro bem grosso que eles encontraram próximo ao lago. O Wei insistiu em ir até aquele lugar porque achou que ia cair numa daquelas histórias onde você encontra uma O cara não cansa de ser burro, mas enfim, deixa o cara. Primeiro, isso não era material suficiente para construir o forno, então eles teriam que buscar mais uns baldes. O Wei já tá suspeitando que o Shadow trabalha em construção civil pra ser forte e manjar essas coisas. Ele então se vira pro Good Time e fala que eles dois vão continuar cortando árvore. Todo mundo ergue as mãos falando que iriam surpreender o administrador e dar o melhor deles. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Não sei se vai ser amanhã, se tiver 30 likes, vai ser. Mas aí é tu que decides. Ótimo, Manhua, curti muito esse avanço de base, eu gosto muito dessa temática, é muito legal. Por isso, se quiser mais algum vídeo, já sabes, like e inscreve-te para não perder o próximo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.